Será Deus formatado? Alguns entendem este termo, outros nem tanto, mas eu vou explicar. O que é formatação? Isto é uma expressão muito recente, com algum tempo, alguns entendem, outros não, e eu vou explicar. Será Deus formatado? O que é que quer dizer formatação? Formatação é uma expressão, é um termo que designa um ato de dar forma ou um aspecto específico a algo. No campo informático, é onde se usa mais esta expressão, este pensamento, este conceito. No campo informático, define-se por formatação um texto formatado, uma imagem formatada, um suporte de dados, num disco, enfim, envolve uma escolha de tipos de letra, os tamanhos de letra. Quem usa os computadores sabe que assim é. Então, isto, em termos informáticos, formatação é alguma coisa que está limitada a uns certos conceitos, a uns certos pensamentos e também umas certas ideias. Formatação no contexto de Deus pode-se também referir a duas coisas ou dois pontos. Há quem escreva, quando está a escrever Deus em letra maiúscula, e deve ser assim. Mas também há quem escreva Deus em letra minúscula, quando se refere a outros tipos de deuses, deuses imaginados pelos homens. Também há aqueles que, ao escreverem, escrevem D-S, porque, na verdade, na mentalidade original, o nome de Deus não se consegue verbalizar. Então isto é só para dar a ideia do que é formatação. Formatação no contexto de Deus. Amém? Por isso eu continuo a perguntar, será Deus formatado? Será Deus limitado a formas que os homens constroem? Vamos pensar um bocadinho. Os irmãos vão pensar comigo, está bem? Amém? A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Quando a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, quer dizer que Deus tem muitas formas de expressar a sua graça. Amém? Todos nós somos diferentes, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos a ver isto através das redes sociais, todos nós somos diferentes. E a graça de Deus é expressada pela sua multiforme, isto é, várias formas. Entenderam todos até aqui? Amém? Este é um tema que nós corremos riscos de sermos mal interpretados. Deus não é um Deus limitado. Deus não é um Deus formatado ao pensamento, ao raciocínio do homem. Deus é eterno. Deus não tem limites. Segundo, sábios, sapientes, algures na história da humanidade aconteceu uma catástrofe. Peço aos irmãos que possam ler a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, para acompanharem aquilo que eu vou dizer agora. Segundo os sapientes, os sábios, alguns na história do mundo, do cosmos, aconteceu uma catástrofe. Por isso, nós lemos
livro de Gênesis o seguinte: no princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isto agora é a minha opinião, eu acredito que Deus é um Deus perfeito. Amém? Eu acredito. Eu não sei se é dos irmãos que estão a assistir, mas eu acredito que Deus é um Deus perfeito. No meu raciocínio limitado, Deus é um Deus perfeito e faz as coisas perfeitas. Amém? Agora nós lemos no verso 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. E é só até aqui. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas nós vamos focar. E a terra era sem forma, isto é, informe. Deus, sendo um Deus perfeito, cria as coisas sem forma. Isto é só nós para pensarmos. Por isso é que eu disse há pouco, segundo os sapientes, as pessoas que estudam a criação e que estudam os escritos, os manuscritos, conclui-se que, alguns do espaço, houve uma revolta nos céus. E aquilo que Deus tinha criado perfeito ficou defeituoso ou deformado. Amém? Por isso nós encontramos aqui a terra era sem forma e vazia. Então nós concluímos que tudo ficou deformado depois de uma revolução nos ares. Se nós quisermos saber acerca dessa revolução nos ares, nós vamos poder pesquisar em Isaías 14, que foi uma revolução dos anjos que se tornaram demónios. E caíram na terra e deformaram. Depois, mais tarde, nós temos outro texto, escrito pelo apóstolo Paulo, que é muito conhecido de todos nós, que diz: não vos conformeis com este mundo. Então, vamos recapitular. Houve uma revolta nos céus. Aquilo que Deus tinha feito de forma perfeita foi deformado pela revolta dos céus. Agora nós encontramos deformação total e vem a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que diz: não vos conformais com este mundo. Não vos conformeis com a deformação, ou sejam, por outro lado, inconformados. Por outro lado, vamos rejeitar a formatação deste mundo. A formatação das ideias, da sociedade, do homem, dos pensamentos do homem. E então, inconformados, vamos caminhar até um estado que Deus possa, se nós permitirmos que Deus possa causar uma reforma. Isto é, pôr tudo no lugar original, da forma original como Deus criou. Este é o plano de Deus. E, meus irmãos, isto é uma grande revelação. Isto é uma grande revelação. No momento em que nós todos entendemos que o homem pecou, e o homem ficou deformado, toda a natureza ficou deformada, todos os pensamentos, todos os raciocínios ficaram deformados, nós recebemos a palavra de Deus, diz: não vos conformeis com este mundo. Portanto, não tomem o formato deste mundo. Isto é uma revelação. O que é revelação? É muito importante que nós possamos entender isto. Revelação é um processo. A revelação não acontece assim, no estalar de dedos. A revelação é um processo. À medida que nós vamos conhecendo uma outra pessoa, nós vamos conhecendo, vamos tendo revelação dessa pessoa. À medida que nós vamos tendo conhecimento de Deus, nós vamos tendo revelação da ação de Deus para a humanidade, para a nossa vida.
Há pessoas que leem, mas não entendem ou não querem entender a revelação da ação de Deus. O que é a ação de Deus? A ação de Deus é o seu desígnio, a sua vontade que vem ao nosso conhecimento. E a sua ação ela foi revelada aqui. Toda a ação de Deus está revelada. Então, se nós queremos verdadeiramente ouvir Deus e receber a revelação de Deus, quem é que quer receber a revelação total de Deus? Faça assim. Querem uma resposta? Está aqui. Toda a revelação da ação de Deus está aqui. Nós já vamos ver que Deus tem várias formas. Deus não está restringido a um formato. Deus tem várias formas de se revelar. Já vamos ver a seguir. No entanto, vamos parar um pouco para pensar em alguns processos pelos quais todos nós passamos e pelas quais muitas coisas passam para que nós entendamos o processo de Deus e, por sua vez, a revelação de Deus. Por exemplo, um oleiro quando está a fabricar um vaso. E nós temos aqui exemplos na palavra de Deus, a história do vaso e do oleiro e do vaso. Quantas vezes, para aquele vaso ser colocado como um objeto utilitário, quantas vezes esse vaso não foi quebrado? Quantas vezes esse vaso não foi feito de novo? Até que chegou à forma utilitária. Não é? Às vezes nós pensamos, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro. São processos. O vaso, para ser um objeto utilitário, passou por várias fases, vários processos, quebras, ajustes. Todos nós passamos por ajustes, não é? Todos nós passamos por provas. Todas as provas servem para ajustar a nossa vida. Não é? Este é um exemplo. Outro exemplo. Quem sabe o que é vinho? Quase toda a gente sabe, se não toda a gente sabe. Toda a gente sabe o que é vinho, certo? Vinho é uma bebida. Com mais álcool, com menos álcool, enfim, vinho é uma bebida. Como é que é produzido o vinho? As pessoas bebem o vinho de uma forma natural, mas nem sempre pensam como é que é produzido o vinho. O vinho é vinho, torna-se vinho, depois de um grande processo doloroso. A uva é esmagada, a uva é prensada. Só depois as pessoas conseguem beber aquela bebida, para uns mais agradável do que outros. Mas é um processo doloroso para o vinho ser vinho. Para o vinho ser vinho, a uva passa por um processo de esmagamento. Estes são exemplos para que nós possamos entender que o produto final de todas as coisas passam por um processo. Passam de uma forma para outra forma. Estamos a falar de formato. Estamos a falar de formatação. Jesus disse certa vez: pelos seus frutos os conhecereis. Muitas vezes há más interpretações acerca disto. Mais do que quantidade, acima de tudo, qualidade. O que é que não importa? E agora vamos voltar aos exemplos
eu ter muitos vasos se não tem qualidade, eu ter muito vinho se não tem qualidade, mais vale eu ter poucos com qualidade do que muitos sem qualidade. Faço-me entender? Então, mais do que a quantidade, é importante a qualidade. Eu continuo a perguntar: será o nosso Deus formatado? Amém. Alguém respondeu não. A Bíblia diz: na sua multiforme graça, Deus só tem uma palavra. Amém. Na sua multiforme graça, Deus só tem uma palavra. E esta palavra é acessível a todos e hoje em vários formatos. Amém. Você pode ler a Bíblia livre e você pode ler a Bíblia no telemóvel. Amém. Multiforme graça de Deus. Amém. De várias formas Deus se manifesta. Deus revela-se de muitas formas. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus se manifestava através de visões, através de profecias, através de sonhos, através de teofanias, a aparência de Deus aos homens, de uma forma visível. Mas acima de tudo, Deus revela-se aos homens através da sua palavra. Nenhuma visão, e eu quero sublinhar isto que é muito importante, nenhuma visão, nenhuma profecia, nenhum sonho pode ir contra a palavra. A palavra é a base de tudo. Amém. Se alguém diz que fala em nome de Deus, mas não fala conforme a palavra, isso não é de Deus. Amém. A forma de Deus tem a sua base, a palavra. Embora Deus se manifeste de muitas formas. Então nós temos que analisar se essas formas estão conforme a palavra. Hebreus 1:1, podem acompanhar, diz que, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas. Isto é só para corroborar aquilo que eu disse. Antigamente Deus falava de muitas formas aos pais pelos profetas. Hoje, nestes últimos dias, Deus fala-nos através do seu Filho, Jesus. Jesus e a palavra são um. Então nós temos a forma de Deus. Se lermos no Evangelho de João, diz que Deus se tornou forma de homem. Para que nós possamos ser tornados forma original de Deus. Amém? Amém. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho e pela sua palavra. Amém? Então, digo eu e continuo eu a pensar desta maneira: Deus não é formatado. Pois se Deus fosse formatado, este é um pensamento meu, está bem? Não é doutrina, é um pensamento meu. Porque se Deus fosse formatado, não seria Deus. Deus não é limitado, Deus não é formatado. Porque se assim fosse, não seria Deus. Amém? Amém. Então a religião, as formas religiosas formatam o pensamento de Deus, formatam o acesso a Deus. Deus não é condicionado. A religião é condicionada. As formas religiosas condicionam Deus, mas Deus não é condicionado. Eu li ontem, alguma coisa nestes termos, que alguém disse o seguinte: o homem tem um espaço em si. É tão interessante, eu comecei a pensar nisto. Eu estava quase a terminar o esquema da mensagem e eu li isto e eu incluí isto na mensagem. O homem tem um espaço em si do formato de Deus.
para que Deus possa preencher esse espaço. Agora, parece uma contradição com aquilo que eu disse há pouco, não é? Formato de Deus. O formato de Deus é eterno. Então você e eu, nós temos Deus dentro de nós, no seu formato eterno. Amém. Porque na criação Deus criou seres eternos. Amém. Por isso, alguns abrem esse espaço para Deus e outros abrem esse espaço para outras coisas que não têm nada a ver com o formato de Deus. Por isso estão-se mal. Porque não é o formato de Deus que eles elegem. Faz-me entender? Há um espaço, diz alguém, há um espaço vazio no homem. E esse espaço vazio só pode ser preenchido com Deus. As pessoas podem encher esse espaço de outras coisas, mas não dá resultado. E algumas, infelizmente, só descobrem tarde e a más horas. Deus criou um espaço dentro do homem. Porquê? Porque se nós voltarmos ao jardim do Éden, nós vemos que o pecado deformou o homem. Sabemos que a terra já estava deformada. E depois o homem foi deformado. Por isso Deus enviou a sua palavra e os seus profetas para informar a solução. Eu quero dizer esta manhã, e só Jesus pode transformar. Amém. Só Jesus pode transformar. Eu digo isto com toda a convicção. Apesar da deformidade do homem, só Jesus pode transformar. Amém. Só Jesus pode transformar. O que é isto de transformar? É levar o homem da sua forma informe ao estado original que Deus o criou. Amém? Amém. Isto é, restituir a forma original de Deus. O homem foi criado para Deus. O homem não foi criado para mais nada. O homem foi criado para Deus. As pessoas, a maioria das pessoas andam por aí enganadas. O homem, quando eu falo homem, eu falo homem e mulher, não é? O ser humano. O ser humano foi criado para Deus. Não foi criado para mais nada. As pessoas vivem uma vida para negócios, vivem uma vida para estudos, vivem uma vida para trabalho, vivem uma vida para o seu sustento do dia a dia, e não está mal. Mas o foco é que o homem foi formado para Deus. O homem e a mulher foi formado para Deus. Por isso, desta manhã, eu quero vos dizer uma coisa. Permita que Deus possa restituir a forma original. Nós lemos com muita frequência que Deus, num certo momento, diz a Bíblia que Deus visitava Adão e Eva no jardim, na hora exata, no lugar exato que era o jardim do Éden. E certa vez Deus disse: onde estás? Parece caricato, não é? Deus não sabe todas as coisas. Eu quero-vos dar agora aqui passar assim um pensamento misterioso. Deus sabia ou não sabia onde Adão e Eva estavam? Então porquê que Deus está a dizer: onde estás? Eu acho que Deus estava a perguntar: O que é que fizeste? o que é que tu fizeste? Aleluia. Borraste a pintura toda e tornaste deformado? Em que estado tu estás? A conexão espiritual foi cortada. A conexão espiritual foi cortada, ficou deformado.
ficou deformado. Por isso Deus disse: onde é que estás? Em que forma tu te formaste? Não foi a forma que eu te criei. Por isso, nesta manhã, eu quero vos dizer a todos que estão presentes e a todos que estão a ver através das redes sociais: permitam que Deus possa reconstruir, transformar ao formato original. Porque Deus criou o homem e a mulher para serem habitáculos de Deus. A Bíblia diz: não sois vós, palavras do apóstolo Paulo à igreja da Grécia, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Amém? Amém. E ser templo do Espírito Santo é ter a forma restituída. É ter o acesso quando foi cortado lá no início. Multiforme graça de Deus atingiu a todos nós. Todos nós aqui nesta sala, todos nós que estamos a ver através das redes sociais, todos nós somos diferentes. Mas Deus atingiu todos nós por causa da sua multiforme graça. Sejamos nós altos ou baixos, fortes ou magros, novos ou mais idosos, sejamos nós de que cor sejamos, não importa. Deus criou o homem para que o homem tenha comunhão com Ele. Deus criou o homem para que o homem seja um homem conforme Deus criou. No Éden. E Jesus está a voltar. A igreja está na expectativa de Jesus voltar. E diz a Bíblia que Ele está a trabalhar em nós. E nós seremos como Ele. Nós atingiremos o estado, a forma original. Por isso nós estamos aqui hoje para dizer: sim, Senhor, eu permito que possas restituir a forma original em mim. Amém? Amém. Os irmãos concordam? Amém. Então vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós oramos. Oramos, Senhor, e em primeiro lugar nós pedimos perdão. Porque com os nossos erros, com os nossos desígnios, com os nossos conceitos, nós deformamos o Teu conceito, Senhor. E até te limitamos. E até te formatamos, Senhor. E nós pedimos perdão por isso. Senhor, nesta manhã nós queremos permitir que Tu possas restituir em nós o Teu formato original, o Teu formato eterno, que nós possamos ter acesso a Ti de uma forma original. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor, a Tua presença em nós, de uma forma livre, de uma forma ilimitada, com um formato eterno e ilimitado. Pai, nós oramos, Senhor, que cada um de nós possa ter este conceito, Senhor. Nós oramos para que nós possamos saber que Tu és um Deus eterno, ilimitado, e descobrimos pela Tua palavra que Tu habitas em nós. Senhor, ajuda-nos para que nós não possamos Te limitar, Te formatar dentro das nossas ideias, nossos conceitos, aquilo que fazemos ou falamos, as atitudes que tomamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos viver a vida que Tu planeaste para nós. Uma vida eterna. No nome e no poder do Senhor Jesus.